é a nossa principal editoria, o que a gente mais aposta, assim, porque a gente acredita muito em jornalismo local. Então a gente decidiu fazer essas 3 áreas porque eram 3 áreas que a gente achou que tinha um nicho, um lugar que a gente podia contribuir. E acho que isso era o mais importante. Porque, por exemplo, esporte não é nem que a gente não queira fazer. Eu acho que pode vir a ter, assim, seria bem legal ter. Só que, primeiro, eu não sei cobrir esporte, eu nunca fiz, não tenho a menor noção de por onde começar, assim. E segundo, a gente achou que, assim, tinha gente cobrindo isso mais ou menos bem, né? Então, por exemplo, tem a própria Gazeta do Povo, a Tribuna, algumas rádios, né, que fazem uma cobertura decente. Então, a gente achou que a gente não tinha como competir com eles naquele momento, assim. E a gente decidiu centrar fogo nesses 3 temas. Não quer dizer que a gente não venha a fazer, assim como, sei lá, economia, por exemplo. É uma coisa que a gente não cobre hoje, mas pode vir a ter. Pode vir a ter se a gente achar que chegou a hora, que a gente tem condições, que a gente tem gente para fazer e que tem público, vamos fazer também. Mas tinha que começar por algum canto e a gente começou pelas nossas áreas de mais experiência e onde a gente achou que a cidade estava mais necessitada. E, Rogério, todo projeto que tem, né, que é uma novidade, quando vai ser lançado, ele tem algumas referências. A gente sempre busca informações em vários lugares, busca colher a maior parte de exemplos positivos e também, por que não, os negativos, para que esses erros não aconteçam. Eu queria saber quais são as inspirações do Plural, aonde vocês procuraram se informar, se basear para colocar esse projeto em prática. A gente buscou referência em tudo quanto é canto aqui no Brasil, tem vários veículos, tem uma onda de veículos independentes nativos online, né, que já nasceram só para a internet, né, Intercept, por exemplo, o Nexo, Poder 360, Congresso em Foco, e que são veículos que a gente respeita muito. E a principal fonte de inspiração mesmo, a Rosiane foi fazer alguns cursos fora do país, assim, e ela voltou muito bem impressionada com um jornal da Pensilvânia, da Filadélfia, que chama Billy Penn, e que é um jornal local, criado para uma comunidade específica da Filadélfia, né? E que virou uma referência lá, assim, justamente nessa questão, assim, de jornalismo comunitário, de você ter a população como uma espécie de participante, né, do processo, né, que a gente sempre quis isso, assim, de fazer um jornalismo em que as pessoas sejam ativas no processo, né. Então, os nossos assinantes, os nossos leitores, assim, eles têm uma proximidade muito grande com a gente, se inscrevem, sugerem pauta, a gente tenta publicar textos das pessoas, e agora a gente está com uma iniciativa de publicar contos dos leitores, das pessoas que mandam, então, para as pessoas se sentirem parte daquilo, sabe? Não tem um motivo para a gente ficar, sei lá, a gente falando e os outros ouvindo. A gente quer que todo mundo fale, que todo mundo seja ouvido, que seja um processo mais colaborativo mesmo. E nisso o Billy Penn foi importante, assim, uma referência pra gente. Olha só, Rogério, eu não conhecia esse jornal, vou pesquisá-lo, fiquei curioso para perceber. Legal essa imersão que ela teve, né? Acho que é muito importante esse estudo, essa percepção que o que vem lá de fora, o que vem de outros países, outras experiências positivas, e isso é enriquecedor mesmo. Acho que é fundamental, né, para que tenha sucesso, né, um projeto, especialmente na comunicação. Rogério, me conta uma coisa, e como é que é a estrutura hoje do Plural, a equipe de vocês, como é que ela é formada? Olha só, nós somos 3 sócios, né, que nem eu falei, mas os sócios são responsáveis pela gestão. Então, por exemplo, eu fico mais responsável pela parte de conteúdo, a Rosiane, além de ser editora, é responsável também pela parte de TI, ela construiu o nosso primeiro site, ela responde por tudo isso, que é uma parte importante no jornal online, né? A tecnologia é tão importante quanto o jornalismo no jornal online, para ele funcionar bem. E o Bennett faz toda a parte gráfica, não só as charges, cartoons, mas ele cuida de tudo, toda a parte gráfica e também do financeiro.
que é uma das coisas que a gente está aprendendo a fazer. Além disso, a gente tem hoje 6 jornalistas contratados. A 6ª jornalista, na verdade, começa semana que vem. E tem uma estagiária, uma pessoa de SEO e uma pessoa de mídias sociais. Essa é a nossa redação, são 12 pessoas, contando os 3 sócios, né? E é uma coisa meio de startup, assim, todo mundo faz tudo, né? Então não tem tanto aquela divisão assim de jornal grande, assim, essa pessoa é de tal editoria, ou mesmo a divisão entre jornalismo e as outras áreas é mais tênue do que numa redação. Eu, por exemplo, eu faço a parte de jornalismo, mas eu vendo assinatura. A Rosiane faz jornalismo e faz TI, o Bento faz jornalismo e faz financeiro. Então, a nossa social media, que é a Jéssica, assim, ela faz a parte de mídias sociais e de vez em quando ela faz uma reportagem também, porque ela é jornalista de formação. Então é tudo mais fluido. E a gente não tem uma sede, assim, a gente faz cada um da sua casa, né? A gente diz que não é que a gente não tem uma sede, a gente tem muitas sedes. Tem a sede São José dos Pinhais, que é a casa da Maureen, tem a sede Portão, que é a minha casa, tem a sede Santa Felicidade, que é a casa da Ana Juste, e assim por diante, né? E tudo numa lógica bem diferente, numa redação tradicional, e é muito divertido, assim. Uma das coisas que eu gosto do Plural é que é uma equipe muito divertida, o pessoal sei lá, assim, a gente tem uma coisa de fraternidade. Sabe quando você tá num barco pequeno, assim, a coisa é mais próxima, né? Quando você tá num jornal grande, tem aquele ar, assim, de transatlântico, assim, que você precisa atravessar uma redação de 100 metros para falar com outra pessoa. Às vezes tem alguém na redação que você nunca nem viu, não sabe o que faz. É uma estrutura muito melhor, tal, mas enfim. Aqui não, uma coisa assim meio de viagem no Fusca, assim, todo mundo se conhece, todo mundo apertado, não tem muita frescura, é divertido, eu gosto do clima. Com certeza, eu também já estou trabalhando faz uns 3 anos em home office, é bem essa sensação assim também, são várias sedes, no fim das contas gostei das várias sedes, não é uma sede só, né? E logo tem que ter uma sede internacional, você já não tem, né? Logo uma sede no exterior aí do Plural será muito bem-vinda e muito mais conteúdo para vocês aí, né? Então você falou dessa parte da proximidade, né, das pessoas, até da questão do hospital que você citou, que eu gostei muito também da referência ali de que é um hospital, né, que é o tempo todo. Queria que você falasse como que está sendo essa conquista do leitor, né? Como é que você está analisando isso, essa parte de vocês cada vez mais cativarem e o tempo todo tendo que buscar a informação e, como você falou, é um faz tudo, né? Que você tem que fazer, tem que divulgar, diferente do que a gente fazia antes, né? Que era a gente entregava o texto e o resto ia para a gráfica e se resolvia. Vamos lá ver o que acontece, né? Agora o processo é bem diferente, né? O desafio mesmo é você fazer as pessoas entrarem e lerem o que você faz, né? Quando você tem um jornal impresso tradicional, assim, que você e eu começamos fazendo isso, né? Você tem uma vantagem, porque a partir do momento que você escreve a tua matéria, entrega para o editor, acabou, né? O jornal vai chegar na casa da pessoa, vai chegar na banca, enfim. E não é mais teu trabalho saber o que vai acontecer depois daquilo. E quando você trabalha no jornal online é diferente, você tem que fazer o material e depois você tem ainda que convencer as pessoas a entrar lá. Porque dificilmente, a não ser assim, alguns sites muito grandes assim que as pessoas usam para, sei lá, para ser a página inicial delas no navegador, assim, você não fica entrando num jornal para ver o que tem lá. É difícil acontecer isso, para mim pelo menos, e a gente vê que a experiência de muitos leitores é assim. Então o cara não digita lá, acorda, eu vou pôr lá plural.jor.br para ver o que eles têm hoje. Não. Então tem gente que faz isso, a gente tem 1/3 dos nossos leitores vem assim. Mas 2/3, na verdade, vem ou pelo Google,
porque viu lá, o cara procurou assim, sei lá, falta d'água em Curitiba, e esbarrou numa matéria nossa. Ou então por mídias sociais. Então o cara tá lá no Facebook, tipicamente, e vai encontrar uma matéria nossa lá do dia sobre alguma coisa e vai clicar. Então, além de você fazer a matéria, você tem que cuidar para ela estar bem ranqueada no Google, para ela estar bem divulgada no Facebook, para ela estar bem nas outras mídias sociais também. Então, essa acho que é a principal dificuldade, assim, você trazer a pessoa para dentro do site. Depois que ela entra, aí você meio que se garante ali, se você tiver um jornalismo bem feito, a pessoa acaba ficando, conhecendo, vai ler outras coisas, mas principalmente quando você é novo no mercado, assim, não é fácil você fazer a pessoa entrar as primeiras vezes. Acho que esse é o nosso grande desafio e agora está sendo superado, porque 1 ano e meio já de mercado, a gente está começando a ter essa segurança de que as pessoas conhecem a gente e de que vão voltar. E Rogério, pela tua experiência, muitas vezes imaginava-se assim que você pudesse até, de repente, trabalhar numa assessoria política, né, ou coisa assim, pela tua experiência na política. E imagino que você deva ter recebido convites logo depois que você se desligou da Gazeta, né? Imagino que possa ter acontecido isso. E como é que foi isso, se aconteceu e por que te fez seguir a trajetória de repórter, né, de jornalista, de redação, enfim? Qual que é a tua ideia? A gente sabe que quanto é difícil, né, a profissão ela é complicada, mas você manteve isso, né, e quis seguir com isso. Eu queria saber como é que foi esse momento para você, assim. O convite teve, assim, para trabalhar com partido, para trabalhar com deputado, enfim. Como eu trabalhava com política, isso acaba acontecendo, né? Não é a minha, assim, eu não tenho nada contra quem faz, e acho super válido e até faz parte da democracia, que, né, tem que ter transparência, portanto tem que ter pessoas fazendo isso. Mas eu não sei fazer, não gosto de fazer, não é pra mim. Então eu não tinha essa possibilidade de aceitar isso, até porque pra quem é repórter, depois fica difícil você voltar, né? Como é que eu vou trabalhar para um político e depois vou cobrir esse mesmo político? Queria um problema. Sei lá, eu não queria. Apesar de que ia ser muito mais fácil, né? Financeiramente ia ser muito melhor. Muito melhor. Mas não dá. Aí, assim, o que tinha de possibilidade era ou eu continuar como repórter e a partir de um certo momento, assim, você não tem mais para onde ir, assim, não tinha muito veículo aqui para eu trabalhar, assim. Então eu tinha que fazer o meu. Ou então eu tinha que desistir da carreira, que eu cheguei a pensar nisso. Eu sou tradutor também, né? Então eu pensei em ficar só com tradução e esquecer e tal. Mas aí a gente foi bombardeado, a Rosiane e eu, assim. A gente foi meio bombardeado, assim, por gente que dizia que queria que a gente fizesse, porque, sei lá, não quero falar mal da Gazeta, assim, não é isso. Assim. Mas eles tomaram uma decisão de ser o jornal conservador da cidade. E eu era um pouco a voz de oposição ali dentro, né? Então, teve muito disso, assim, de gente dizendo que sentia a necessidade de ter um veículo que servisse como contraposição para esse tipo de postura e tal. E gente cobrando mesmo, assim. Desde leitor, amigo, até assessor de imprensa, dizendo não. E eu pensei realmente, assim, que não seria legal deixar, não digo monopólio, porque tem outros veículos, mas vários deles na mesma balada ou próximos. E seria legal ter um veículo diferente, assim, que falasse de um outro ponto de vista. A gente não tem um empresário por trás, nenhum grupo econômico forte, nenhum herdeiro, né? A gente não é dono de afiliada de TV, assim, sabe? Nós somos trabalhadores de classe média, assim. E lógico que o ponto de vista é outro, né? E não só isso, a gente tem pontos de vista aí sobre minorias, sobre direitos, sobre feminismo,
uma série de coisas que não